Fala, maninho, então na última aula a gente construiu o header e o hero, né, da nossa aplicação. Agora a gente precisa construir essa parte inferior aqui onde a gente tem minha lista, assistir, saiba mais e a parte de prévias, tá? A gente vai construir isso aqui nesta aula, ok? Então, bora para cima. O que a gente vai fazer então? Eu vou vir aqui no meu Visual Studio Code, eu estou com o meu replicador de tela aberto aqui também. E aí eu vou fazer o seguinte, eu vou fechar aqui, vou lá na minha página home, vou abrir a home e o index e vou começar a construção, beleza? Então aqui depois do texto home eu vou, na verdade, tirar esse texto home aqui e eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar uma div aqui, uma view aqui, e ela vai ter um estilo style, tá? Na verdade eu vou tirar esse estilo por enquanto, depois eu coloco, beleza? Só uma view mesmo. E o que essa view vai ter? Ela vai ter, segundo o nosso layout aqui, 3 itens, né? 3 botões na realidade, que isso aqui é um botão também, só que de outra forma, né? Então o que eu vou fazer? Eu vou criar primeiro esse botão aqui que é igual a esse, né? Vou criar esses dois, que eles têm um ícone e um texto. Então para criar botões personalizados, são itens de toque. Então Touchable Opacity, né? Sempre. Então vou pegar o meu Touchable Opacity aqui, beleza? E aí o que eu vou colocar dentro dele? Eu vou importar aqui import icon from React Native vector icons, tá? Que a gente instalou junto com o paper. Aí eu vou dar um barra aqui e aí ele tem vários tipos de ícone. Qual que a gente usa? O Material Community Icons, que foram exatamente os mesmos ícones que a gente usou aqui, né? O mesmo site que a gente usou, que é esse cara aqui. Deixa eu botar no Chrome aqui, o Material Design Icons. Então, ele pega os ícones desta fonte aqui, que foi a mesma fonte que a gente usou ali no Figma, beleza? Então, a gente está bem amparado aí para usar qualquer fonte que tenha no nosso layout, beleza? Então, eu vou vir aqui agora, a gente tem esse icon, né? E eu vou colocar aqui dentro do Touchable Opacity, vou colocar um icon, vou fechar esse cara, e esse icon vai ter um name, e vai ter um color, que eu já vou adiantar, esse color vai ser branco, né? E vai ter um size que eu vou colocar de mais ou menos 20, tá? E depois a gente vai ter aqui embaixo um text. Deixa eu ver se eu estou importando text aqui. Tô. E o primeiro texto vai ser qual? Vai ser minha lista, né? Então, minha lista. Aí o nome aqui, como é que a gente pega o nome? Então, simplesmente eu vou vir aqui no meu ícone. Ó, o nome dele é Plus. Ele já vem com o nomezinho certo quando a gente baixa lá do Material Community Icons, tá? Então, eu vou colocar Plus aqui. E vou pegar esse mesmo Touchable Opacity aqui, vou duplicar ele e vou colocar aqui o Saiba Mais, né? Então, Saiba Mais. E qual é o ícone aqui do Saiba Mais? Deixa eu dar 2 cliques aqui. Ele foi substituído, né? Então, vou vir aqui simplesmente aqui e vou dar um Info. Vou esperar ele carregar o ícone. E ele tem aqui, ó, Information-Outline, né? Então, eu vou simplesmente aqui, em vez de plus, Information-Outline, beleza? Vou vir aqui no meu emulador, no meu device, né? Dei o Ctrl S, não aconteceu nada porque os textos estão pretos e os ícones não vão aparecer, porque eles também, a gente precisa fazer uma outra configuração para aparecer, tá? Só que na verdade eles estão por baixo ainda do nosso container. Então, o que a gente tem que fazer neste caso aqui, tá? Eu vou dar aqui nessa view um style para ela, de styles.menuHeader. É assim que eu vou chamar esse cara, tá? E aqui no meu estilo, eu vou colocar esse menu header e vou dar a seguinte formatação para ele. Vou dar um width de 100%, ele vai ocupar todo o tamanho da tela, ele vai ter um height de 38 pixels, tá? Ou 38 dps, enfim. Ele vai ter um flex direction row para ficar um do lado do outro, né? E ele vai ter um justify content space envelope, tá? Para dar um espaço
de um para o outro, beleza? E aqui eu vou dar o Ctrl S também para atualizar e voilá, tá aqui o nosso container. Só que você não está enxergando porque os ícones não estão pegando, né? E o nosso texto também não tá branco, né? Então o que eu vou fazer é o seguinte, eu vou dar um estilo para esse texto aqui do nosso botão, tá? Então eu vou colocar aqui um style, vai ser styles.button text, por exemplo, né? Vou colocar aqui esse button text, vou pegar, vou colocar aqui e vou dar um color FFF. Deixa eu atualizar aqui também. Tá aqui, beleza, já tá, ó, minha lista, sabe mais, ok. E aqui no botão, no Touchable Opacity, eu vou colocar aqui um estilo nele, que vai ser styles.menu button, tá? Por enquanto vai ficar assim, styles.menu button, vou colocar aqui também. Aqui eu vou criar esse estilo menu button, ok? E ele vai ter um Justify Content Center para colocar tudo no centro, né? E um Align Items Center para alinhar tudo na vertical centralizada, tá? Deu Ctrl S, beleza, tá aqui os dois botões, só que o ícone não está aparecendo. Por quê? Porque a gente tem que fazer uma outra configuração aqui no React Native Vector Icons que a gente não fez no início, tá? Então tô aqui no GitHub dele, React Native Vector Icons, e aqui ele tem aqui, ó, Installation Android, tá? E ele pede aqui, ó, para editar o Android app build Gradle e colocar essa linha aqui. Então eu vou copiar essa linha, vou vir aqui no meu arquivos Android app build Gradle e vou colocar essa linha aqui embaixo, beleza? Vou dar o Ctrl C aqui para parar e vou dar o yarn Android para instalar novamente e eu volto quando terminar. Beleza, terminou aqui e olha só, os ícones já estão aparecendo, show de bola, né? Então vou pausar o log aqui, vou fazer aqui o yarn start, que a gente sempre faz, vou fechar o build Gradle, beleza, vou dar o R aqui para atualizar. E aí é o seguinte, agora falta um botão ali no meio, né? Que é esse botão branco aqui. E esse botão a gente vai importar do React Native Paper. Então simplesmente eu venho aqui, import from React Native Paper. E eu vou importar o que dele? O button. Ok? E aí aqui no meio desses dois touchables opacities aqui eu vou colocar button. Vou fechar dessa forma e vai estar assistir aqui dentro, né? Eu preciso colocar algumas propriedades dentro desse botão, né? Ele vai ter um ícone. Qual vai ser o ícone? O nome do ícone vai ser play, né? Porque aqui no nosso layout é um play. Então vai ser play, o nome do ícone. A gente vai ter um mode para ele, que vai ser contained. A gente vai querer ver o botão em si, né? Ele vai ter um color, que vai ser um FFF branco, uma cor branca. E, por enquanto, é isso. Vamos esperar ele terminar aqui, o nosso bundle, para poder atualizar com essa alteração do botão. Beleza, atualizou. Vou dar um Ctrl S aqui com o botão e olha só, ficou show de bola. Agora eu quero tirar esse texto de uppercase, né? Ele está todo em caixa alta, então eu simplesmente dou uma propriedade aqui, uppercase, false, tá? E ele vai parar de ser uppercase. Gente, tudo isso aqui tá na documentação, aqui, tá? Se eu vir em button aqui, ele tem props, ó. Aí ele tem compact, color, load, icon que a gente usou, disable, o uppercase que a gente acabou de ver, ó. Ele faz o label ficar em caixa alta, o onPress, o style, o theme que a gente já tinha usado lá no login. Então, todo o componente que a gente usar aqui, ele tem as propriedades que você pode ver, tá? Então é bem documentado essa parte, ok? Então ficou show de bola, já tá bem legal. Na verdade a gente finalizou, só tem uma coisinha que eu posso fazer aqui, né? Percebe que esse componente aqui, ó, esse botão, ele repete igualzinho, só muda o conteúdo? Então ele pode ser um componente, né? A gente já falou sobre o componente na parte de React, eu não vou me estender aqui, eu só vou transformar esse cara para um componente então. E aqui eu vou colocar um componente, new folder, eu vou chamar esse componente de button vertical, tá? Ele vai ter aqui um index.html
styles.js e ele vai ter um styles.js, beleza? Então aqui eu vou dar um import react. Eu tô no botão, tá, gente? No botão vertical. From react, beleza? Const button vertical vai ser igual a uma componente funcional, export default, e aí eu vou exportar esse botão vertical, beleza? Eu vou ter um return aqui. O que eu vou retornar? O código do botão. Então eu vou copiar todo o botão aqui, vou tirar daqui, vou colar aqui, e aqui eu vou importar o que ele precisa, né? Que é o import from React Native, só. E aí o que ele precisa? Ele precisa do Touchable Opacity aqui e precisa do Text, né? Que esses dois são do React Native. Depois a gente tem o icon, que é import icon from React Native Vector Icons, beleza? E aí isso já basta. Só que eu preciso importar o estilo também, né? Porque senão não vai funcionar. Então import styles from _styles. E aqui dentro do styles do botão vertical, eu vou lá no styles do home e vou pegar tudo que é referente ao botão aqui, ó. Peguei tudo aqui, simples assim, e vou colocar aqui no styles do botão vertical, tá? Então, import style sheet from React Native, ok? Const styles igual a stylesheet.create. E aí eu vou colocar esses objetos aqui, export default styles. Então, se eu começar, dê Ctrl S aqui, dê Ctrl S no componente, aqui em home, eu vou tirar esse cara daqui, tirei, tá? Deu Ctrl S, ó, já saiu. Atualizei também, não tem mais o estilo. E agora eu importo esse componente, import button vertical from components button vertical, e eu colocar esse componente aqui, um em cima, né? Um em cima e um embaixo. Olha só. Ó, vamos ver o que houve. Invalid expected a string. Vamos ver. Import button vertical. Tá aqui o botão vertical. Vamos ver o que tem aqui. Ah, óbvio, aqui a gente esqueceu de colocar o barra aqui no icon, barra Material Community Icons, tá? E aí, olha só, minha lista e minha lista. Agora a gente só precisa alterar o conteúdo, né? Mas antes disso aqui eu vou colocar, só para agilizar, button, né? E aqui eu vou colocar text. E vou mudar aqui para button, como só vai ficar o estilo para esse componente, né? Para ficar bonitinho. Então, na verdade, aqui é text, e aqui é button. Vou dar o Ctrl S, a princípio não vai ter alteração nenhuma, mas o que a gente vai fazer? Então eu quero passar via propriedade para esse componente o ícone e o texto. Então é simples, que nem no React, igualzinho. Passar uma propriedade chamada icon, aqui eu quero que seja o plus nesse caso, e o text vai ser minha lista. E neste outro caso aqui eu vou passar a mesma coisa, icon, só que eu vou passar aqui information outline, e aqui o text vai ser saiba mais, beleza? Aqui eu vou receber essas propriedades, vou receber o icon e o text e vou simplesmente colocá-los aqui, icon, e vou colocar aqui no meu componente text, tá? E olha só, minha lista e saiba mais, tá? Certinho, tudo bonitinho, funcionando na santa paz de Deus. Show de bola, né, pessoal? Então, beleza, é isso, tá? Agora a gente vai fazer a parte aqui, ó, de prévias, tá? Vamos tentar meter essa parte de prévias aí agora, antes de finalizar, e depois a gente parte para essa parte de sessões aqui. Então, bora lá. O que a gente tem aqui? A gente vai ter uma div, né? Uma view, que vai ter esse prévias, esse título, e vai ter uma lista na horizontal com todos esses itens de prévia. É basicamente isso, né? Então, eu vou vir aqui depois dessa lista de menu header, eu vou criar uma outra view aqui, tá? E aí, o que eu vou fazer? Eu vou importar aqui do nosso... Eu vou até tirar esse icon que não está sendo usado. Eu vou importar... Vou tirar esse text aqui que também não está sendo usado.
e eu vou importar aqui do React Native Paper um outro componente chamado title, tá? Que ele é um textinho padrão branco já formatadinho. Então vou colocar title aqui e vou colocar aqui o title vai ser prévias, né? Prévias, beleza. Ok, title colocado. E aqui, agora, eu vou ter que usar um outro componente, um componente novo, que a gente vai descobrir agora, que ele é o componente de lista para React Native, tá? Para justamente fazer essas listas aqui. Ele tem várias coisas legais. Então, aqui, na importação do React Native, eu vou usar o flat list, tá? Flat list, gravem esse nome. E aí, aqui eu vou colocar o flat list. Ele fecha dessa forma e ele tem vários parâmetros. O primeiro parâmetro que eu quero para ele é o seguinte, é o data, ou data, né? O que a gente vai passar para ele? A gente vai passar um array com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 itens, tá? Por enquanto é isso, vamos deixar dessa forma, beleza? E eu tenho um outro parâmetro aqui, que é o render item. Render item. Esse parâmetro, essa propriedade, ela recebe uma função que vai executar, que vai renderizar que vai renderizar um JSX para cada elemento aqui, tá? Vai renderizar, no caso, esse item aqui para cada item de array aqui, tá? E esse render item, a gente pode extrair dessa função que ele recebe um item, que vai ser o próprio item aqui, tá? E um index, que é o número, né? Se for aqui o primeiro vai ser 0, 1, 2, 3, a posição que está do array, tá? E aí o que eu vou fazer com isso? Eu vou pegar um touchable opacity, porque é clicável isso aqui, né? Então vai ser um touchable opacity. Vou botar o touchable opacity aqui. E aí o que eu vou fazer? Eu vou ter uma imagem aqui dentro do meu touchable opacity e vou ter um gradiente e uma logo, né? Na verdade eu vou ter um gradiente de fundo, vou ter uma logo e vou ter uma imagem, né? Então basicamente isso. E aí o que eu vou fazer? Eu vou colocar uma view aqui, tá? Dentro dessa view eu vou ter a minha imagem, então eu vou importar a minha imagem aqui. Deixa eu ver aqui, image do React Native, tá? Image, importei a image, ela vai ter aqui um source, que vai ser uma URI, vai ser dinâmico, né? E eu vou importar, vou pegar essa mesma capa aqui lá do Hero, do Breaking Bad, pra gente não perder tempo. Então, Hero, cadê aqui, cadê aqui? Image background, tá aqui, vou pegar essa capa do Breaking Bad. Ok, deixa eu fechar aqui para facilitar. Peguei a capa do Breaking Bad. E depois a gente vai ter a logo, né? Então eu vou ter aqui dentro também um outro image, que vai ter um source URI. E vou pegar a mesma logo lá do Breaking Bad. Ou melhor, do Tropa de Elite, né? Que a gente tá lá. Então vou pegar aqui, vou pegar essa logo aqui, beleza, vou deixar ali. E por último a gente vai ter um linear gradient que eu vou aplicar no final para a gente ver aí como é que vai ficar a evolução, tá? Dei um Ctrl S, ele vai dizer aqui, ó, que a lista virtualizada precisa de um key, tá? Para cada item. Então aqui, ó, eu vou passar um key, tá? Toda vez que tem repetição, ele precisa de um key para performar melhor, tá? Então eu vou passar o index, que ele é dinâmico para cada um, né? É único, então aqui vai ser, no primeiro vai ser 0, o segundo vai ser 1, o terceiro vai ser 2. Então a chave tem que ser única para cada item da repetição. Beleza, e agora eu vou começar a formatar esses itens, tá? Então o que eu vou fazer aqui? Primeiro, no meu flat list, eu vou colocar um estilo aqui, style, que vai ser um styles ponto flat list container, por exemplo, tá? E vou vir aqui no meu, vou vir aqui no meu home styles e vou começar a formatar. Flat list container. O que esse cara vai ter? Então ele vai ter um width de 100%. Ele vai ter um height de 100, quero que ele tenha uma altura de 100. Ele vai ter uma margem top de 10 pixels e um margem bottom de 50 pixels. Até aí tudo bem. Se eu der um background color nele aqui para visualizar, e der um Ctrl S aqui também, olha só, já está aqui o nosso flat list, tá? Beleza, show de bola.
Agora a gente precisa formatar a parte interna desse cara. E o que a gente faz? Dentro do Touchable Opacity, a gente vai ter uma view e essa view vai ser formatada. E a gente vai dar um style nela aqui. Vai ser styles.oval. Isso mesmo, oval. Por quê? Porque aqui, ó, no nosso layout, eu tenho um oval e dentro desse oval tem uma imagem. E esse oval tem um background vermelho, né? Na verdade é um background gradiente, mas eu vou pegar só o vermelho porque o efeito de gradiente ele já vai ficar certinho quando botar uma overlay aqui embaixo, né? Então vocês já vão entender do que eu tô falando. Então, styles oval, tá? Eu vou formatar esse oval e aqui que eu vou fazer? Oval. E primeiramente ele vai ter um background color desse vermelho aqui, o vermelho Netflix, correto? Ele vai ter um padding de 2.5 pixels, 2 pixels e meio, vai ter um width de 90, um height de 90 e um border radius de 90, beleza? Então, deixa eu atualizar aqui certinho. Olha só, já ficou certinho aqui o nosso oval. E olha só, ele tá dando a lista aqui, ó, na vertical, né? E esse é o padrão. Agora, se eu quiser colocar horizontal, eu simplesmente coloco uma flag aqui, ó, horizontal. E aí, voilá, já fica certinho pra gente a flat list, tá? Então, ela é muito performática nesse sentido. E aí, o que eu vou ter aqui? Eu vou ter uma outra imagem e eu vou dar um style para ela aqui de styles.capa e vou formatar essa capa. Então, aqui, capa. O que ela vai ter? Um height de 85 pixels, um width de 85 pixels e vai ter um border radius, um raio, né, de 85. Então, ela vai ficar certinha. Opa, deixa eu ver o que houve aqui. O que houve aqui? Ah, eight, né? Eight. Beleza. E vou... Opa, tá escrito eight errado ainda, né? 8. Agora sim, beleza. Vou dar um Ctrl S aqui. E olha só, já aplicou certinho aqui as nossas imagens, né? E aí, o que eu vou fazer a mais nesse cara? Primeiramente, eu vou tirar esse background color daqui. Beleza, deixei aqui. E eu vou fazer uma formatação condicional aqui, só para a gente dar um espacinho entre esses itens, né? Então, o que eu vou fazer? Aqui no meu Touchable Opacity oval, eu vou fazer o seguinte. Aqui no meu Touchable Opacity, eu vou fazer o seguinte. Eu vou colocar um style aqui e eu vou colocar inline mesmo. E eu vou dizer o seguinte. A margem na esquerda vai ser o seguinte. Se o index, o número, for igual a 0, ou seja, se for o primeiro item, eu quero que seja, então, a margem na direita seja 20. Senão, não tenha nenhuma margem na direita. Beleza? Então, opa, se for igual a 0, seja 20. Se não, 0. E olha só, então ele vai colocar uma margem na direita somente, na esquerda, né? Somente no primeiro item. E aqui agora eu vou colocar uma vírgula, margem right, que é a margem da direita, 10 pixels para todos. E ele já vai fazer essa separaçãozinha aqui para mim, beleza? Agora eu vou formatar essa prévia aqui que ficou estranho, né? Então eu vou colocar um style aqui, styles.prévia container, e vou colocar aqui no título um styles.prévia title, né? Então vou criar esses estilos aqui, prévia container e o prévia title, para a gente formatar, deixar parecido com o que a gente quer. Beleza? E aqui no prévia container, o que a gente vai fazer? Seguinte, vamos dar um width de 100% e um margin top de 50%. Eu vou dar um Ctrl S aqui já para ele pegar. Ó, deu margin top de 50%, beleza. E no prévia title, o que eu vou fazer? Eu vou dar um color branco, na verdade já tem, nem precisa, então eu vou dar um margin left de 20 pixels. E olha só, já fica legal. Só que olha só, ele botou para baixo, né? Quando a gente tenta rolar, não dá. Por quê? Porque a gente encapsulou todo o nosso conteúdo numa view, né? E a view não tem esse poder de overflow, digamos assim, né? Então a gente precisa aqui de um outro componente chamado scroll view. E agora, assim, se a gente substituir essa view por scroll view e dar um Ctrl S, opa, tem que fechar lá, né? Opa, scroll view aqui no final.
Olha só que massa. Então, se eu fizer isso aqui, ó, eu já consigo dar aqui o nosso scroll, né, para ver. E olha só, ficou bacana, tá ficando bacana a nossa lista. O que a gente precisa agora? Formatar, então, a logo, né, da nossa prévia. Então, eu vou dar um style aqui para ela, que vai ser styles.logo, beleza? E aqui eu vou criar esse logo, então, logo após a capa, aqui para ficar organizadinho. Logo. E o que a gente vai colocar neste cara? Simples. A gente vai colocar aqui nele um width de 90, um height de 45, uma posição absoluta, porque depois a gente vai ter um gradiente por baixo dela, né? A gente vai colocar um z-index de 10, um bottom de 0, para ele ficar já 10 pixels da parte inferior, e um align self center para ficar no centro, tá? Dei o Ctrl S, vou aqui atualizar também para pegar a classe, olha só, tropa de elite. E aqui ele cortou, né? Então eu vou dar um resize mode de contain, para ele conter a nossa imagem de logo, beleza? Ó, já ficou bem interessante. Agora, se a gente for ver visualmente aqui, a única coisa que falta é um gradiente aqui que a gente tem, ó. Tá vendo? Um gradiente para a logo não ficar contrastada com o fundo. Então, de novo, vou simplesmente lá no nosso... Vamos reaproveitar o código, né? Vou lá no nosso hero, vou pegar aqui o nosso index e vou pegar essa parte aqui, ó, de gradiente, tá? Linear gradient. Deixa eu ver se eu estou importando ele aqui na home. Não estou importando, então vou importar. Import linear gradient from React Native linear gradient. E aqui, dentro do nosso touchable opacity, por último, depois da logo, eu vou colocar esse cara e ele vai ter o estilo gradient, tá? E eu vou simplesmente vir aqui criar esse estilo gradient e vou começar a formatar. Então, eu quero que esse gradiente tenha um width de 100%, um height de 40%, uma posição absoluta para ficar por cima da imagem, né? Eu vou colocar um z-index de 9 para ele ficar abaixo da logo, tá? Mais por cima da imagem de capa, e um bottom de 10. Dei o Ctrl S, vou vir aqui no meu replicador, Ctrl S aqui também, e olha só, já deu aqui, tá? Só que em vez de dar o bottom de 10, eu vou dar o bottom 0 aqui no gradiente, só para ele pegar aqui, ó. E olha só, já fez o efeitinho bem bacana aqui pra gente. Se eu quiser aumentar um pouco esse gradiente para uns 60, por exemplo, olha só, ele já pega mais aqui e já fica bem mais interessante o nosso efeito, tá? Então, é basicamente isso. Agora, o que eu vou fazer? Óbvio, né? Eu vou separar, eu vou colocar esse componente aqui de prévias em um outro lugar. Então, vou pegar todo esse flat list aqui, vou pegar esse flat list, vou dar um Ctrl X nele, vou vir aqui em Components, vou vir aqui em New Folder, vou colocar prévias, e aqui eu vou colocar a nossa estrutura padrão, né? Então, index.js, eu vou criar aqui import react from react, const prévias, vai ser igual a um componente funcional, ele vai retornar um JSX, que vai ser o nosso flat list inteiro, tá? E eu vou dar um export const prévias, tá? Que vai ser esse cara aqui. Export default, na verdade, né? Default prévias, tá? E aqui eu só vou importar certinho o que a gente precisa. Então, import from React Native. E aqui que eu vou importar do React Native aqui? Eu vou importar o flat list, que eu já estou vendo que eu preciso. Eu vou importar o touchable opacity, que eu estou precisando também. Eu vou importar a view, que eu estou precisando. Eu vou importar a image. E eu acho que é isso, né? Depois só tem o linear gradient aqui, né? Então, beleza, é isso. Agora eu vou pegar aqui, então, vou importar o linear gradient. Import linear gradient from React Native linear gradient, beleza? E vou criar aqui também a nossa estilo, né? Para não quebrar. Então, em prévias, new file,
styles.js, e aqui eu vou criar import style sheet from React Native, beleza. Const styles vai ser igual stylesheet.create, ok, e vou dar um export default styles. Quais estilos eu vou querer aqui? Vamos lá na home, eu tenho aqui desde, eu acho que oval, né? Oval até esse gradiente aqui, eu acho que é isso. Então, vou pegar aqui o estilo de prévias, vou colocar um objeto, vou colocar os meus estilos aqui, vou importar esse cara aqui, import styles from styles, dei o Ctrl S, aqui no estilo da home eu vou dar um Ctrl S também, vai quebrar, né? E aqui em home, simplesmente eu vou importar este cara, eu vou importar aqui, né? Import prévias from components prévias. E aí eu vou colocar esse prévias aqui e vou tentar para ver o que acontece. Show de bola! Olha só, já pegou certinho as nossas prévias, os nossos estilos e tudo mais, tá? E aí, pessoal, aqui dentro de prévias, o que acontece? Nós poderíamos componentizar o item de prévia, né? Este item aqui, poderíamos. Mas nesse caso, como a gente não vai utilizar isso aqui em outros lugares, isso aqui é só um exemplo também, eu não vou fazer isso agora. Mas se vocês quiserem, vocês podem remover esse Touchable Opacity aqui, criar um novo componente aqui chamado prévia, por exemplo, e para reutilizar esse código em outros lugares, por exemplo, tá? E aí só chama o componente aqui dentro do render item, beleza? Eu não vou fazer isso, como eu disse, vou deixar dessa forma aqui, porque é só exemplo mesmo, beleza? Então, ok, a gente já fez a parte de prévia. Agora a gente precisa fazer essa parte aqui onde temos os filmes, tá? E a gente já está se aproximando da parte final. Eu acho que na próxima aula a gente consegue fazer essa listagem de filmes e essa parte aqui interna do filme e da série, beleza? Que aqui a gente tem um layout de temporadas e tudo mais. Eu fiz isso aqui depois, tá, pessoal? Na parte de design a gente não fez, mas eu vou deixar esse arquivo disponível aí para vocês baixarem, tá? Para poder utilizar, mas eu vou explicar tudo na próxima aula. Beleza, então, pessoal? Te vejo na próxima aula e bora pra cima. Valeu!